Bom, vamos lá. Nós vamos fazer agora alguns exercícios, alguns problemas, trabalhando a ideia de funções exponenciais, também linkadas com coisas que a ciência estuda, e para a gente perceber que a função exponencial não é simplesmente uma outra função maluca matemática que a gente coloca simplesmente para rechear o conteúdo, tá legal? É uma função que tem aplicações em coisas muito importantes, como, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito bacanas é a datação, quando a gente usa a datação por carbono 14. Quer dizer, quando a gente se pergunta como é que a gente sabe a idade de fósseis, como é que eu descubro um determinado pergaminho ou alguma coisa que eu faço uma escavação, eu olho para ela, eu quero saber quantos anos ela tem. Existem diversas maneiras de eu encontrar a data em que aquilo aconteceu, quanto tempo aquilo morreu. Uma das metodologias que se usa é o que a gente chama de método do carbono 14. Tá legal? O método do carbono 14 ele não serve para a gente datar coisas muito antigas, do tipo ossos de dinossauros. Tá legal? E o motivo disso é porque o carbono 14 ele tem o que a gente chama de período de meia-vida. A cada determinado período de anos, que no caso do carbono 14 é de cerca de 6.000 anos, o carbono 14 se reduz à metade. Então, nós temos uma atividade radioativa no nosso corpo quando estamos vivos. Quando nós morremos, essa atividade deixa de acontecer e o carbono 14 começa a decair, ou seja, ele diminui de quantidade, ele vai a metade do que ele tem inicialmente a cada 5.700 anos. Nós vamos ver um exercício que trabalha com isso. Legal? Então, o primeiro exercício ele fala o seguinte: o carbono 14 é um isótopo raro do carbono, presente em todos os seres vivos. Com a morte, o nível de carbono 14 no corpo começa a decair. É um pouco do que eu estava falando para vocês. Como é um isótopo radioativo de meia-vida de 5.730 anos, então vamos colocar aqui a meia-vida do carbono 14, a gente vai escrever do C14, é 5.730 anos. Como é um isótopo radioativo de meia-vida de 5.730 anos, e como é relativamente fácil saber o nível original de carbono 14 no corpo dos seres vivos, a medição da atividade de carbono 14 em um fóssil é uma técnica muito utilizada para datações arqueológicas. Quer dizer, eu consigo, de maneira fácil, segundo o que o texto está me dizendo, saber quanto que tem de carbono 14 quando um organismo está vivo. Se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer uma comparação com quanto de carbono 14 ele tem agora, e se eu sei o começo e sei quanto ele tem agora, eu sei o tempo que passou, porque ele segue uma função exponencial. A atividade radioativa do carbono 14 decai com o tempo pós-morte, segundo a função exponencial, e aí ele dá a função. A atividade radioativa em função do tempo é igual a uma atividade radioativa inicial vezes meio, nós estamos falando de tempo de meia-vida, quer dizer que ele vai pela metade a cada período de tempo, elevado a t, o tempo em anos, dividido por 5.730. Isso o enunciado já deu, tá legal? Ele já te disse que é a partir da análise dessa função que você consegue fazer as datações arqueológicas. Muito bem. E aí ele diz em que A0 é a atividade natural do C14, do carbono 14, no organismo vivo, e T é o tempo decorrido em anos após a morte. Tá legal? Então, essa é a atividade inicial, quando ele está vivo, e o T é o tempo em anos que passou desde que ele morreu, desde que essa atividade radioativa começou a decair. Muito bem. Suponha que um fóssil foi encontrado em uma caverna e ele foi levado ao laboratório para ter sua idade estimada. Verificou-se que emitia... Então, eu estou medindo a atividade desse fóssil que eu levei para o laboratório. Então, ele tinha 7, e aí a medição é radiações por grama por hora. Legal? Então, a cada hora, ele emite 7 radiações por grama de fóssil que eu tenho. Tá legal? Não se preocupe muito com essa unidade. O importante é a gente saber comparar uma com a outra. Sabendo que o animal vivo emite 896 dessas radiações por grama por hora, aí ele pergunta, então a idade aproximada desse fóssil em anos seria... Bom, primeira coisa de tudo é a gente identificar quem é quem nessa história. Quando ele fala que
o organismo vivo teria 896 radiações por grama por hora, ele não está dizendo como é que ele obteve isso, ele não está dizendo como é que ele fez essa experiência, ele simplesmente deu essa informação e nós vamos acreditar que ela é verdadeira, tá bem? Agora, é importante a gente identificar aonde esse número se encaixa dentro dessa fórmula. A gente já sabe o que é o T e a gente já sabe o que é o A. O A0 é a atividade inicial quando o organismo é vivo, ou seja, esses 896 se trata exatamente do A0, a atividade quando o organismo está vivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses números dentro dessa fórmula para saber como é que a gente determina o tempo, que é o que ele está perguntando, afinal de contas. Então, se eu tenho 7 radiações por grama por hora e eu tinha 896 quando o organismo estava vivo, então eu continuo a minha fórmula, meio vezes T, 5.730, tá legal? Ou seja, tem um tempo que eu coloco aqui em anos, que quando eu faço essa conta, eu torno a equação verdadeira, tá bem? Agora a gente vai trabalhar um pouco essa equação para saber como é que eu vou determinar o T. Muito bem, eu vou passar esse 896 para lá dividindo, 7 sobre 896 é igual a meio elevado a T sobre 5.730, ok? Muito bem. Se a gente fatorar o número 896, eu vou perceber que dividindo o 896 por 7, eu vou dividir em cima e embaixo, aqui vai sobrar 128. Legal? Então eu tenho 1 sobre 128 é igual a meio elevado a T sobre 5.730. Tá legal? Bom, ainda está meio difícil de resolver isso aqui, mas está chegando perto de um resultado interessante. Então, vamos seguir para cá, vou colocar de uma outra cor aqui, para a gente acompanhar. Vamos sair daqui e vamos para cá. Então, eu tenho esse 128, se a gente lembra as potências de 2, eu lembro que, por exemplo, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 é 64 e 2 elevado a 7 é 128. Tá bem? Legal. Se você não lembra isso de cabeça, você pode escrever no rascunho do seu caderno. Por que me interessa fazer isso? Porque agora eu consigo escrever 1 sobre 2 elevado a 7 e, portanto, eu consigo escrever 1 meio, tudo isso elevado a 7. E agora eu igualo isso ao outro lado da equação, que é 1 meio elevado a T sobre 5.730. Por que eu tive todo esse trabalho de transformar o meu lado esquerdo da equação em 1 meio elevado a algum número? Porque agora eu tenho 1 meio elevado a um número que é 7, igual a 1 meio elevado a um outro número que é T sobre 5.730. Ora, como a função exponencial é injetora, isso significa o quê? Se ela é injetora, só existe um valor de T que faz essa equação ser verdadeira. Porque se existisse outro possível, ele seria um número diferente desse. Tá legal? Então só existe um número que resolve essa equação. Portanto, se meio elevado a 7 é igual a meio elevado a T sobre 5.770, eu concluo automaticamente que 7 é igual a T sobre 5.730. Tá legal? É como se eu eliminasse. Se um número elevado a alguma coisa é igual a esse mesmo número elevado a uma outra coisa, quer dizer que cada uma dessas coisas são iguais entre si. Tá bem? Agora eu vou isolar o T e eu vou ter T igual a 7 vezes 5.730. E se nós fizermos essa conta, nós vamos chegar em 40.110 anos. Tá legal? Então, esse fóssil a gente tem aproximadamente, ele tem aproximadamente 40 mil anos. É lógico que todo experimento científico tem uma incerteza, então não significa que a data desse fóssil é de exatamente 40.110 anos, ele tem uma margem de incerteza, mas a gente sabe que está em torno deste valor. É legal? Então, esse é o tipo de exercício de aplicação científica da função exponencial, que é muito interessante a gente saber.
e que usa o conceito matemático que nós estamos estudando para a gente perceber que não é só mais um conteúdo que a gente coloca de bobeira, tá legal? Ele tem uma aplicação prática e essa é uma aplicação prática que influencia estudos históricos muito importantes que determinam como que nós, seres humanos, chegamos até o ponto que nós estamos aqui, tá bem?